Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é o terceiro dia da semana. Nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, ali a promessa que Jesus fez aos discípulos quando estavam com eles, que eles seriam seu testemunho de tudo que eles viram fazer, né? E aprenderam com Jesus, em toda a Judéia, em toda a região ali, e até os confins do mundo, da terra. Por quê? Porque através dos discípulos, nós, os gentios, fomos alcançados. Os discípulos viram os feitos de Jesus e nos deixou um dicionário, né? Um dicionário não, um diário do que eles viveram com Jesus, do que eles viram Jesus fazer, das obras, dos milagres, das realizações, da bondade, do amor de Jesus. E através do Espírito Santo, o Espírito Santo vem nos capacitar. Quem nos capacita, queridos, é o Espírito Santo. Não tem como a gente receber capacitação se não for através do Espírito Santo. E eles nos capacita a falar de Jesus, a falar desse amor, da obra dele, da grandeza de Jesus, dos feitos de Jesus, de que forma nós, através do Espírito Santo, através dos discípulos, através da palavra proclamada em toda a terra, que eu creio já foi, fomos alcançados. Aqueles que deram um ouvido, né, à palavra. Aqueles que atentaram para a palavra. Fomos alcançados e hoje nós também nos tornamos testemunhas vivas da obra de Jesus quando ele passou sobre a terra e de que através do Espírito Santo, no nome de Jesus, continua sendo realizada dia após dia, momento após momento, segundo após segundo, está sendo realizada e concretizada na vida de todos os que creem em seu nome. Portanto, não é para a gente se vangloriar, sabe, que se vangloriar do conhecimento, disso, aquilo, não, não. Quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai sendo cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, mais a gente vai se curvando diante da grandeza, soberania desse Deus e das misericórdias dele. E o Espírito Santo, querido, como eu tenho falado, é difícil explicar. Eu não tenho como explicar isso para vocês, eu não tenho. Porque é viver esse momento com ele. É até a vivência com o Espírito Santo, porque não tem como explicar. Há coisas que acontecem na vida da gente que não existe explicação. Então é ele que nos capacita, ele que nos dá poder, o poder de proclamar a palavra, não é poder sobre outra pessoa, poder de domínio sobre esse, não, poder político, poder militar, não é nada disso. Não é nada disso, embora temos que ensinar nossas crianças, ensinar essa geração no caminho cristão, no caminho do Senhor, e amanhã ser ali um general,
marechal, homens tementes ao Senhor, um coronel, um sargento ou um policial militar, homens tementes a Deus, servindo ao Senhor no exército, que é o seu exército, e também ensinar nossas crianças amanhã a ser um presidente da República, a ser um deputado, um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um governador, um prefeito, um vereador, pessoas com integridade que precisam assumir o governo da Terra. É necessário assumir o governo da Terra. Eu não vou entrar nesse assunto agora. O que o Espírito Santo veio é esse poder, nos deu o poder de testemunha em Cristo Jesus, do que ele fez na nossa vida, do que ele é. E a obra com que ele veio aqui para salvar, libertar o mundo de toda escravidão. Quando a gente fala o mundo, queridos, o mundo são as pessoas que estão no mundo. Ele veio para libertar da escravidão, do pecado, do juízo, da justiça. E só o Espírito Santo, através do Espírito Santo, que ele vem convencer as pessoas de que ela está certa ou está errada. Percebe essa autoridade que ele nos dá, e a autoridade também de curar, em nome de Jesus, de curar as pessoas, libertar da prisão. E às vezes não é cura física, cura espiritual. Quantas e quantas pessoas estão necessitando de ouvir da palavra, de ouvir, sabe, do amor de Jesus, do amor de Deus em Cristo. Quando a gente começa a falar, o Espírito Santo, ele vai colocando as palavras certas em nossos lábios, que vai tocar o coração da pessoa, trazendo cura no emocional, cura na sua mente, na forma de pensar, na forma de agir, vai trazendo sobre ela o poder de libertação. E através do Espírito Santo. Não é na força nossa, não é no nosso entendimento, não. Esquece isso. Mas é na força e no poder do Espírito Santo. Agora, que eu já falei e volto a falar, o Espírito Santo, queridos, ele é uma pessoa, né? Mas é muito sensível, é muito sensível. Não que ele se fira, não que ele se magoe, não, mas ele se entristece com as nossas atitudes erradas, quando nós negligenciamos de proclamar a palavra de Deus. Nós temos conhecimento, a gente não fala, né? Não fala do amor de Jesus, não fala, fala um monte de coisa, fala de política, fala de futebol, fala disso, mas não fala de Jesus. Então nós temos, queridos, como testemunhas dele, não deixar de falar, precisamos falar da grandeza, soberania. Hoje, quando o Senhor deu essa direção, eu creio que toda a terra já ouviu, já tem ouvido a palavra de Deus, porque hoje a gente vê a movimentação muito rápida dos acontecimentos que está ocorrendo no mundo todo, já apontando pela volta repentina de Cristo. E, por exemplo, essa live que eu estou fazendo aqui agora, semanal, talvez nem todos ouçam, mas pode ser que lá nos confins da Terra, no outro lado do mundo, uma pessoa vai estar ouvindo na sua língua essa mensagem. E o Espírito Santo pode tocar o coração dela e se liberta. Está dando para entender, querido? Por isso que é muito bom quando a gente pede para compartilhar, a gente pede para deixar o like, deixar o comentário, mas eu sei que a maioria não ouve. A maioria não ouve. Se dos que eu conheço, que eu tenho enviado, eu acredito que se tiver 2 ou 3 que ouvem, a maioria não ouve. Mas, pastor, então por que o senhor não para? Né? Esse sacrifício todo, toda madrugada fazer o maná, procurar uma palavra. Porque é a minha missão, querido. É o meu chamado. Fui constituído para isso.
como Paulo falou, ai de mim se eu não fizer. Então vou fazer, até o último momento que tiver fôlego aqui, eu vou fazer. Que se talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, sei lá, eu já não esteja mais aqui. Mas alguém vai ouvir essa mensagem e pode ser transformado, como de Billy Graham, não, lógico, não vou me comparar com Billy Graham, claro, né? E tantos outros já partiram, mas a mensagem dele toca as pessoas até hoje, tá certo? E isso que não é uma obra isolada, mas sim ação contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Uma ação contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Tá certo? Então, é isso que é importante a gente entender, que eu não posso, tenho que abrir meu coração, expor a minha vida para o Espírito Santo. Quantas pessoas expõem a vida para tanta gente? Tanta gente, vizinho sabe, parente sabe, tanta gente sabe da vida dela, mas não expõe a vida dela para o Espírito Santo, para fazer a obra. Então, coloque a tua vida à disposição do Senhor, viu, querido? Irmão, irmãs, amigos, coloque a tua vida à disposição do Senhor. Deixa o resto com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz.